Em nome de Jesus, abra sua Bíblia. Em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Do versículo 1 até o versículo 13. E eu costumo dizer que esse capítulo é um capítulo assim que está no meu coração sempre. E durante esses tempos, toda vez que vou em alguma igreja e ali eu vou levar a palavra, preparo, estudo, aquela coisa toda, e aí chega na hora de pregar, volta para 2 Timóteo. E é algo que o Senhor tem ministrado a cada dia no meu coração. E eu gostaria de compartilhar rapidamente com os irmãos. Então, 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como um malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Sabe, queridos, eu aceitei a Jesus, eu tinha 5 anos de idade. Toda vez que é apresentada uma criança ao Senhor, eu choro. Não só pelo amor que eu tenho pelas crianças, mas porque eu lembro de mim mesma. Eu aceitei a Jesus, eu tinha 5 anos de idade. Os meus pais, eles não eram cristãos. E eu tenho uma alegria, sabe, aquele orgulho santo, de o dia que meu pai aceitou Jesus, eu estava levando para o altar. E eu já tinha aceitado, eu aceitei Jesus primeiro que meu pai. Eu dizia isso, olha, aceitei Jesus antes do meu pai. Eu levei o meu pai lá na frente. Aleluia. E eu me lembro muito bem que eu estava com a minha mãe, 5 anos de idade. Eu estava com a minha mãe no banco. E eu estava com ela, porque minha mãe, ela dizia assim, antes de sair de casa: filha, nós vamos para a igreja. E você sabe que a igreja é um lugar que você tem que ter reverência. E eu ficava, o que é reverência? E meu pai falava, você tem que ter reverência. Eu falava, mas o que é reverência, gente? Eu não sei o que é reverência. Mas ele dizia, você tem que se comportar. Eu falei, agora eu já entendi. Eu tenho que me comportar. E eles diziam assim, lá nós vamos falar com Deus, nós vamos orar com os irmãos, nós vamos ler a Bíblia. Eu falava, tá bom, então é a mesma coisa que a gente faz em casa. Porque meu pai, na minha família, nós levantávamos às 5 horas da manhã e depois disso nós tínhamos o culto doméstico. E talvez para você seja uma coisa assim, tipo, nossa, culto doméstico? Será que isso ainda existe? Eu tive culto doméstico. E o meu pai se sentava, eu, as minhas 2 irmãs e a minha mãe. E nós não saíamos de casa sem orar, sem ler a palavra, sem sermos ministrados. Porque a primeira coisa do nosso dia é dedicar as primícias ao Senhor. E então, aquilo minha mãe conta que eu entrava no ônibus
E aí eu começava a cantar. E os moços, as pessoas queriam dormir, né? Mas eu não. Então eu cantava, eu cantava, eu cantava, eu cantava, eu cantava. E eu subia no banco e eu cantava, e eu pregava, e eu falava de Jesus. E aí teve um senhor que virou para mim e falou: ah, cala a boca! E a minha mãe não disse nada. Eu virei para ele assim: se o senhor não aceitar Jesus, o senhor vai para o inferno, viu? E a minha mãe disse que eu fazia isso várias vezes. Várias vezes. Então ela ficava com medo de apanhar várias vezes. E quando eu estava na igreja com 5 anos de idade, eu ouvi uma pregação que eu não me lembro qual era a pregação. Eu nem sei quem era o pastor que estava pregando. Eu não sei qual foi o texto bíblico que ele utilizou. Mas eu lembro de uma coisa. Eu escutei uma canção que dizia assim: o mestre vai hoje passar, 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 passa de amor transbordando, todos assim convidando. O mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. E eu sabia que o mestre era Jesus. E se ele ia passar ali, eu tinha que ir atrás dele. Então eu saí, a minha mãe tentou me segurar e a irmã disse: solta ela. E eu fui pra frente, aceitei a Jesus com 9 anos de idade. Eu não lembro quem estava pregando. Eu não lembro o que estava acontecendo naquele culto. Mas eu vi um grupo de missionários que cantavam. Eles cantavam, cantavam, cantavam. E de repente, de trás, assim, das costas, ele tirou um cocar. Eu disse: ah, um cocar, gente, índio existe mesmo. Índio existe mesmo. E eles ficam no meio dos índios cantando. O que eles são? Eles são missionários. É isso aí que eu vou ser. É isso aí que eu quero. E então, com 9 anos de idade, eu me batizei. E com 9 anos de idade, esses missionários disseram: você que está sentindo no seu coração a chamada missionária, você que quer ir para o campo, eu já levantei. Estava gripada, com uma fralda na mão, levantei, fui lá para frente. Quando eu cheguei lá na frente, que eu olhei assim, me estremeci inteira, porque ninguém tinha levantado. Só eu. Era a única de uma igreja enorme, só eu. Amém. Os missionários ficaram ali comigo, me ensinaram a cantar. Tupã, água na chiô, tiapurê, tiapurê, tiapurê. Tupã, água na chiô, tiapurê, e passa a lua, E eu aprendi que com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E aí minha mãe conta que eu ajoelhava na frente de um toca-disco. Eu não sou velha. Eu só participei da transição do toca-disco para o CD. Só isso. E eu ajoelhava na frente do toca-disco e eu dizia: Senhor, se o Senhor me der uma voz assim forte para cantar, eu vou cantar só para você, eu prometo. E ali o Senhor me deu o dom de cantar e eu comecei a cantar. E sabe, queridos, quando a gente faz uma promessa ao Senhor, é o que diz nesse versículo 4: nenhum soldado em serviço se envolve com negócios dessa vida, porque o seu intuito, o seu prazer, porque o ideal que ele tem é satisfazer aquele que o arregimentou. Sabe, querido, muitas pessoas, eu chegava nos lugares com a minha mãe, ia cantar e alguns diziam: ah, você tem que ir num programa de televisão, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que vestir assim, você tem que falar assado, porque aí você vai ficar famoso, porque aí você vai... Nossa, e quantas propostas, e quantos convites. Participa do festival aqui, participa daquilo ali, faça aquilo outro. E eu sempre dizia: mãe, eu não quero. Tá bom, filha, o que você quer? Eu quero ir para a igreja. Eu quero ir para a igreja. O que mais você quer? Eu quero dar aula para as crianças. E o que mais você quer, filha? Eu quero fazer teatro. E o que mais você quer, filha? Eu quero ficar na igreja. E minha mãe: tá bom.
Meus pais se transformaram em zeladores da igreja. Eles abriam a igreja, fechavam a igreja, limpavam a igreja, né? Dormiam na igreja até a gente ir morar na igreja. Praticamente. E o temor que eu sempre tive do Senhor foi tão grande que eu vou contar, Jesus. E o temor que eu tinha do Senhor foi tão grande que o sonho que eu tinha, um sonho enorme que eu tinha, era algo assim, sonho de consumo infantil. Eu queria uma piscina na minha casa. Meu sonho, que a minha casa tivesse uma escada para eu subir para o quarto. E tivesse uma piscina. E aí eu fui morar na igreja, porque a minha casa estava em construção. O que eu fiz? Eu vi o batistério. Meu Deus, obrigada por realizar o sonho do meu coração. Eu tenho uma piscina. Eu, irmã mais velha, com 2 irmãs mais novas, levando as meninas para o mau caminho. Colocamos o maiô e entramos no batistério. Mas o meu temor pelo Senhor era tão grande que depois de ter feito aquilo, eu sabia que eu estava errada. E eu dizia: Senhor, me perdoa. O Senhor pode me perdoar, por favor. Eu não deveria ter feito isso. O batistério não é lugar de piscina, é lugar de batismo. Isso não era para eu ter feito. E aquilo ficou anos durante o meu coração, até o dia que eu falei para minha mãe: mãe, eu fiz isso, mãe. Ora por mim. Mas sabe, irmãos, aquilo que você ministra no coração de uma criança, fica. E eu sou uma prova viva e real disso. E muitas vezes eu me preocupo porque as igrejas se enchem com testemunhos de ex. Porque são ex-drogados, são ex-prostitutas, são ex-homossexuais, são ex-bruxos, são ex-isso, ex-aquilo. E eu não tenho nada contra isso. É muito bom que sejam contados testemunhos. Mas onde estão os filhos de pastores que se levantam para dizer: eu nunca me contaminei com este mundo? Porque muitos dizem assim: eu não tenho testemunho forte para contar. Escuta, que coisa mais forte do que resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então, irmãos, eu recebi tantos convites para tantas coisas. E aí alguns dizem: ah, eu vou ser missionário, então eu não vou estudar, não vou fazer nada. Tá bom, vai para o campo, não fazer nada. Vai lá, acabar. E eu dizia para minha mãe: mãe, não se acostume comigo, porque eu não vou ficar aqui com você. Eu vou embora morar com os meus parentes na África. Porque eu olhava, não é, irmão? Eu olhava os irmãos da cor lá e falei assim: sou eu, porque eu sou preta. E aí diziam para mim: você não é preta. Para, eu sou preta. Eu sou preta. Sempre foi assim. Eu sou preta, tenho orgulho da minha cor. Sou preta. Deus me fez preta, eu vou ser preta a vida inteira. E aí, sabe, eu fui estudar, fui fazer faculdade de serviço social. E a faculdade eu enfrentei muita coisa, sabe? Mas é possível sair da faculdade com a sua fé inabalável? É possível. É possível. Porque você pode ser um exemplo na sua faculdade. Você pode ser um exemplo no seu emprego. Você pode ser um exemplo na sua casa, sem comer dos manjares do rei. Para isso, é necessário comer verduras. Para isso, é necessário beber água. E talvez o nosso paladar não seja tão gostoso, mas como ficamos fortes. E ali eu falava para minha mãe: mãe, é difícil, mas eu vou até o fim. Mãe, tá difícil, mas eu vou até o fim, porque eu sei que o Senhor me colocou aqui com um propósito. Quando eu saí da faculdade, eu fui morar sozinha em Campinas. E para quem mora sozinho, sabe que os convites são muito terríveis.